Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 17 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, domingão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! 7 da matina, começando aqui com um clássico pesado na Itália, jogo entre Roma e Lazio. Time, é o seguinte, esse jogo, além de ser um jogo de altíssima rivalidade, a Roma precisa de um bom resultado. Por quê? A Roma, ela vem na quinta colocação, 67 pontos. Ela briga por vaga de Champions League. Já a Lazio, com 51, não briga mais por nada, né? Ela vem, entre aspas, para cumprir tabela. Obviamente que ela não vai facilitar, como eu falei, é um jogo de altíssima rivalidade. Mas aqui, para resultado, e como a Roma joga em casa, talvez Roma empate anula, tá beleza? E como é um clássico de altíssima rivalidade, aqui eu também gosto de cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Roma e Lazio. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, também 80%. Escanteios, Roma, 5.6. Lazio, 3.4. Cartões, 1.3 e 1.8. A média de cartões das duas equipes é baixa, mas, de novo, é jogo de alta rivalidade. Por esse motivo, pelo menos um cartão para cada lado, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. Fechou? 7 da matina, ainda na Itália, jogo entre Como e Parma. O Como, ele vem na sexta colocação, 65 pontos, também briga aqui por vaga de Champions League. Já o Parma, na 13ª colocação, vem para cumprir tabela. Vamos lá, Como jogando em casa, vitória do Como. E o que eu gosto aqui também? Primeiro tempo. Por quê? A equipe do Como é uma equipe que finaliza bastante no primeiro tempo. Então dá pra gente pensar num cenário com mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Como no primeiro tempo e pelo menos um escanteio pro Como também no primeiro tempo. Nico Paz, se estiver em campo como titular, baita jogador aqui para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? Probabilidade aqui para Como e Parma. Jogo para 2 gols, 60%. Menos de 4 gols na partida, 65%. Pré-live, over meio gol Como. Pelo menos um gol do Como na partida. Escanteios, Como 5, Parma 3.8. Cartões 1.5, 1.2. As duas equipes aí com baixas médias de cartão. Primeiro tempo 0.3, 0.2. Primeiro tempo com menos de 2 cartões. 7 da manhã, ainda na Itália, partida entre Genoa e Milan. O Milan vem na 4ª colocação, briga por vaga de Champions League. E o Genoa é o 14º colocado, 41 pontos, não cai mais e também não briga na parte de cima. O Genoa vem para cumprir tabela. Por esse motivo, para resultado, Milan, empate anula, dupla hipótese Milan. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aqui para Genoa e Milan, jogo para 2 gols, 80%, um gol já no primeiro tempo, 65%, partida para menos de 4 gols, 85%. Escanteio, Genoa 3.7, Milan também 3.7, as duas equipes com baixas médias de escanteio, cartões 1.3 e 1.3, as duas equipes também com baixas médias de cartão. Primeiro tempo, vamos dar uma olhadinha, 0.6 e 0.1. Outro jogo aqui que dá pra gente pensar num primeiro tempo com menos de 2 cartões. 7 da manhã, ainda na Itália, jogo da Juventus contra a Fiorentina. A Juve briga por vaga de Champions e a Fiorentina vem na 15ª colocação, 38 pontos. A Fiorentina joga pra cumprir tabela, não cai mais, tá? A Juve vai jogar em casa, tecnicamente tem um elenco superior e precisa de um bom resultado para pegar essa vaga aqui de Champions para a próxima temporada. Pensando nisso, vitória da Juventus.
Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Juventus e Fiorentina. Partida para 2 gols, 95%. Um gol, já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Juve, 6.7, Fiorentina 3.2. Primeiro tempo, mais escanteios para Juventus. Com relação aos cartões, 1.4 e 2.2. Time, é o seguinte, pelo lado da Juventus, se o Yildiz e o Vlahovic estiverem em campo como titulares, baita nome aí, tá? Para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Yildiz e Vlahovic. Fechou? Ainda na Itália, 7 da matina, jogo entre Pisa e Napoli. O Napoli, ele briga por vaga de Champions e vai enfrentar o último colocado que já está rebaixado. Pensando em resultado, vitória do Napoli ou Napoli para vencer um dos tempos, uma das partes. Time, eu puxei aqui os principais jogos da Itália. Lembrando, Itália é um campeonato traiçoeiro, tá beleza? Mas pré-live, essas são as situações aí das partidas, tá beleza? Probabilidade aqui para Pisa e Napoli. Probabilidade aqui para Pisa e Napoli. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Pisa, 3.8, Napoli 4.5. As duas equipes com baixas médias para escanteio. Cartões, 2 e 1.8. 8h30 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Manchester United contra o Nottingham. Time, o negócio é o seguinte, o United, ele vem na terceira colocação, ele já tem vaga para Champions na próxima temporada, e o Nottingham é o 16º colocado e não tem mais riscos de rebaixamento. Querendo ou não, é um jogo para cumprir tabela, tá beleza? Mas assim, pela temporada do United, puxando o Race também, ganhou 4, perdeu uma, dos 5 últimos jogos em casa, mercado de gols muito forte. O Nottingham fora, uma derrota, 3 vitórias e um empate, mercado de gols também muito forte. O que eu gosto aqui? Vamos lá. Falando primeiro de gols, mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. E como o United joga em casa, e o United empate anula, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Manchester United e Nottingham. Jogo para 2 gols, tá batendo 100%, 3 gols na partida, 80%. Coisa importante, a probabilidade é alta, mas não tem nada garantido, tá bom, galera? Pode rolar um 0x0 aqui? Claro que pode, isso aqui é futebol. Um gol, já no primeiro tempo, 90%. Pré-live, jogo bacana aqui para gols. Escanteios, United 5.9, Nottingham 5.1, cartões 2, 1.6 e o juizão 4.3. Prováveis escalações aqui para Manchester United e Nottingham. Pelo lado do United, finalização, chute a gol, mesmo gol, Mbeumo, Bruno Fernandes, o homem da bola parada, e também o Matheus Cunha. Desarmes, Casemiro. O Casemiro, ele também finaliza de fora da área, tá? E para cometer falta também é uma boa opção. Pelo lado do Nottingham, finalização, chute a gol, Igor Jesus. E para desarmes, Anderson e Williams. Fechou? 9h30 da manhã, Holanda, Países Baixos, partida entre o Heerenveen e Ajax. Time, o negócio é o seguinte, o Ajax vem na 5ª colocação, 55 pontos. O Ajax, ó, brigando aqui por vaga de Liga Europa e também vaga de Liga dos Campeões. O Heerenveen é o 8º colocado. Puxando o Race, as duas equipes extremamente over goals, tá beleza? No histórico, 2x0, 3x2, 4x2, 2x0, 2x1. Geralmente o Ajax, mesmo jogando fora de casa, se dando melhor. Então, para resultado, dupla hipótese Ajax e uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para o Heerenveen e Ajax. Partida para 2 gols, 95%. Um gol, já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, o Heerenveen, 5.6, Ajax 3.5. Cartões, 1.5, 1.2. Juizão 3.8. Partida para poucos cartões. Time, 10h30 da manhã, a gente tem aqui 3 partidas na Bundesliga 2. Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Estamos aqui na última rodada. Esse jogo vai valer bastante para quem? Vamos lá. O Schalke, ele já é o campeão antecipado. Tá fora. Elversberg vem na 2ª colocação. Hannover é o 3º colocado. E o Paderborn é o 4º colocado. Percebam que todas essas equipes têm 59 pontos. Ou seja, essa última rodada vale pra caramba para essas 3 equipes. Então, bastante atenção nesses jogos que tem essas equipes, né? O Elversberg, o Hannover e o Paderborn. Jogo bom para gols e também para a gente pensar em alguma coisa a favor delas, tá? De repente um empate anula,
para vencer um dos tempos uma das partes, ou mesmo a vitória seca. Fechou? Time, vamos lá, só para deixar aqui de forma mais tranquila, mais fácil para vocês, né? Como eu falei, 3 partidas às 10h30 da manhã na Bundesliga 2. Essas equipes estão disputando algo importante. Paderborn, Elfsberg e também o Hannover. Bastante atenção aqui, tá? 11 da manhã, Campeonato Brasileiro, jogo do Santos contra o Curitiba. Santos de Neymar, que vai ser convocado na segunda-feira. O Ney vai pra Copa. Time, vamos lá. Falando de Neymar, deixa eu já passar aqui o que eu mais gosto dessa partida. Neymar em campo titular, eu acho que vai estar lá. Neymar marca ou dá assistência, tá beleza? Se a gente der uma olhadinha aqui na tabela de classificação, Curitiba vem na 9ª colocação, o Santos é o 15º colocado. Jogaram Copa do Brasil semana passada, né? E o Santos venceu fora de casa. Agora o Santos vai jogar na Neoquímica Arena. Esse jogo não é na Vila, é na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Santos jogando em casa, uma derrota apenas, empatou 2, ganhou 2. O Curitiba como visitante, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. Para resultado, Santos empate anula, probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Santos e Curitiba. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Time, vamos lá. Esses jogos que são às 11 da manhã, eu geralmente prefiro uma partida para menos de 4 gols, tá beleza? Por quê? Muitas vezes os jogadores não estão acostumados a jogar nesse horário e não saem tantos gols. Pelo menos é a minha percepção. Então, pré-live, eu prefiro aqui uma partida com menos de 4 gols. Com relação aos escanteios, Santos 5.7, Curitiba 3.7. Vai estar lotado, todo mundo quer ver o Neymar, o Santos vai ser apoiado. Então, Santos, para ter mais escanteios no primeiro tempo, eu também acho interessante. Cartões 2.8, 1.8, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 11 da manhã, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Brentford contra o Crystal Palace. Tabela de classificação, o Brentford vem na 8ª colocação, 51 pontos. Nesse momento, ó, brigando por vaga de Conference. Para a Liga Europa tá um pouco mais difícil. O Crystal Palace, na 15ª colocação, 44 pontos, vem para cumprir tabela. Não joga mais por nada. O Crystal Palace, ele tá preocupado com a final de Conference contra o Rayo Vallecano. Tá beleza? Se a gente der uma olhadinha na Race, o Brentford em casa empatou 3, ganhou 1, perdeu 1. O Crystal Palace jogando fora, são 4 derrotas e 1 vitória. Para resultado, Brentford empate anula. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Brentford e Crystal Palace. Jogo para 2 gols, 85%. 1 gol, já no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bacana aqui para gols. Escanteios, Brentford 4.4, Crystal Palace 3.5. Cartões 1.4, 2.3. Juizão 4.9. Prováveis escalações aqui para Brentford e Crystal Palace. Pelo lado do Brentford, finalização, chute a gol, mesmo gol, Igor Thiago, e para desarmes, o Yarmouk. Pelo lado do Crystal Palace, finalização, chute a gol, o Sar, e para desarmes, o Munhoz. Fechou? 13h30 ainda Inglaterra Premier League, jogo do Newcastle contra o West Ham. O Newcastle, ele vem na 13ª colocação. O Newcastle vem aqui para cumprir tabela, tá? Já o West Ham, ele joga para não cair. É o jogo da vida aqui do West Ham. Vai jogar tudo e mais um pouco. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, o West Ham vai se expor. E o Newcastle é uma equipe que, jogando em casa, produz partidas com muitos gols. 3-1, 2-1, 2-1, 1-1, 3-1. E a gente tem um West Ham que luta para não cair, então pré-live aqui eu gosto de gols, tá? Jogo para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Prováveis escalações aqui para Newcastle e West Ham. Pelo lado do Newcastle, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Barnes. E para desarmes, o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães para finalizar de fora da área também é interessante. Pelo lado do West Ham, finalização, chute a gol, mesmo gol, Castellanos e o Jarrett Bowen. E para desarmes, o Matheus Fernandes. Bora lá, 14 horas na Turquia, jogo do Fenerbahçe contra o Eyüpspor. Fenerbahçe, vice-líder, jogando contra o 13º colocado. O Fenerbahçe joga em casa. Para resultado, não tem muito o que inventar. Vitória do Fenerbahçe. Lembrando que o Turcão da Massa é um campeonato traiçoeiro, tá beleza? Mas pré-live, vitória do Fenerbahçe. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Fenerbahçe e Eyüpspor. Jogo para 2 gols, 85%. 1 gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Fenerbahçe 7.7. Baita média de escanteios.
e a equipe visitante apenas 2,8. Primeiro tempo, mais escanteios para o Fenerbahçe. Dá para a gente pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos, alta probabilidade de acontecer. E final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0 ou o Fenerbahçe perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2,8 e 2. 14 horas, ainda na Turquia, jogo do Kasimpasa contra o Galatasaray. Galatasaray, líder do campeonato, jogando contra o 14º colocado. Puxando o race, o Kasimpasa em casa só perdeu uma partida, ganhou 3, empatou outra. O Galatasaray fora são 3 derrotas e 2 vitórias. No histórico, 3 a 3, 4 a 3, 3 a 2, 2 a 2, 1 a 0. Vamos lá. Para resultado, dupla hipótese Galatasaray. Pensando em gols, um jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro na tela. O Bahia enfrentando o Grêmio. Bahia que vem na 6ª colocação e o Grêmio dentro de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na race. O Bahia em casa perdeu 3, empatou uma, só venceu uma partida. Porém, o Bahia jogando em casa é uma equipe que geralmente faz gols. O Grêmio fora ganhou 2, empatou 2, perdeu uma. No histórico, geralmente o Bahia metendo gol no Grêmio, tá? Então, pré-live, o que eu gosto aqui? Over meio gol Bahia. Pelo menos um gol do Bahia na partida. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Bahia e Grêmio. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios Bahia, 6,7. Grêmio, 2,2. A média do Grêmio fora é baixa. Então aqui um primeiro tempo com mais escanteios pro Bahia. Cartões 2.7, 2.5, pelo menos um cartão para cada equipe. 16 horas ainda no Brasileirão, jogo do Botafogo contra o Corinthians. Tabela de classificação, Botafogo na 12ª colocação e o Corinthians é o 16º colocado. Corinthians precisa de pontos para sair aqui perto da zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na race. O Botafogo em casa perdeu uma, ganhou 3, empatou outra. O Corinthians fora, uma derrota apenas, 2 empates e 2 vitórias. Time, é o seguinte, o Botafogo, ele vive um momento conturbado lá, né, nos bastidores. E o Corinthians, querendo ou não, depois que o Diniz assumiu, vem com muita regularidade. E a cotação do Corinthians é maior. Por esse motivo, para resultado, handicap asiático mais um, Corinthians. Fechou? E vamos lá, probabilidades na tela para Botafogo e Corinthians. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, o menos de 4 gols vem mais forte. Escanteios, Botafogo 6, Corinthians 4,9. Cartões, 2,5, 2,8. Pelo menos um cartão para cada lado. 16 horas, França Ligue 1. Jogo do Lyon contra o Lens. Lens, vice-líder, e vai ficar por aqui, até porque o Paris Saint-Germain já é o campeão. E o Lyon, ele vem na 4ª colocação e o Lyon brigando aqui por vaga de Champions League. Ou seja, é um jogo bem importante para o Lyon. O Lyon em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4 partidas. O Lens, jogando fora, dos 5 últimos jogos, ele sofreu gol em todas as partidas. Por esse motivo, um gol do Lyon em casa, eu gosto. Over meio gol, Lyon. E claro, Endrick em campo como titular, chute a gol ou gol do Endrick. Será que o Endrick vai ser convocado? Interrogação. Probabilidade na tela para Lyon e Lens. Jogo para 2 gols, 95%. Um gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Lyon 5.2, Lens 6.2. Final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade. Partida ainda 0 a 0. Um canto no final do primeiro tempo. Pode ser bacana. Cartões 1.6, 2.4. Juizão 3.4. E bora lá, 16 e 15 na Espanha, na Liga, jogo do Barcelona contra o Real Betis. Essa partida, teoricamente, não vale muita coisa, tá? O Barcelona, ele já é o campeão antecipado e o Real Betis, ele já tem vaga para Champions na próxima temporada. Só que teremos aqui a despedida do Lewandowski. Então, um gol do Lewandowski na partida pode ser bacana. E é isso. 18h30, voltando para o Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Remo. Tabela de classificação, jogo do vice-lanterna contra o lanterna. As duas equipes precisam desesperadamente aqui de pontos, tá? A Chape em casa, dos 5 últimos jogos, olha, ela meteu gol em todas as partidas. A equipe do Remo, como visitante,
dos 5 últimos jogos, sofreu gol em 4. Então, um gol da Chape na partida pode ser bacana. Over meio gol, Chapecoense. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Chapecoense e Remo. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Escanteio, Chape, 5.3, Remo, 3.5. Cartões, 2.3, 1.5. Aqui é jogo de duas equipes que estão lá embaixo na tabela de classificação. Ou seja, é jogo nervoso. Pelo menos um cartão para cada lado. 18h30 ainda no Brasileirão, jogo do Bragantino contra o Vitória. O Bragantino que vem na 7ª colocação e o Vitória é o 10º colocado. Vitória que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na race. O Bragantino em casa oscila. Mercado de gols mais de 1,5 bateu em 3 de 5. O Vitória jogando fora empatou 3, perdeu 2. Nenhuma vitória. Nenhuma vitória do Vitória. Mercado de gols mais de 1,5 e ambas marcam 5 de 5, tá? Time é pré-live aqui, eu prefiro gols, tá? O Vitória fora, ó, pancadaria de gols. Jogo para mais de 1,5 e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Bragantino e Vitória. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol no primeiro tempo, também 90%. Pelo menos pré-live, é um jogo bom para gols, tá certo? Com relação aos escanteios, Bragantino 6.5, Vitória 3.6. Um primeiro tempo aqui com mais escanteios pro Bragantino e também final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo com alta probabilidade de acontecer. Cartões 2.9 e 2.5, um cartãozinho aí para cada lado pelo menos. 18h30, separei uma partida aqui da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, jogo entre Ceará e Fortaleza, jogo de altíssima rivalidade, tá? Primeiro aqui eu já gosto de cartões. Pelo menos um cartão para cada lado, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. E também, se a gente for olhar o histórico do confronto, geralmente a tendência aqui é para menos de 4 gols, tá? 2-0, 1-1, 0-0, 1-1 e 1-1. Tendência para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Ceará e Fortaleza. Jogo para 2 gols, 60%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Ceará 5.9, Fortaleza 5. Cartões 2.8, 3.5. Juizão 4.7. Teoricamente, pré-live, jogo bom para cartões. Fechou? E para fechar, 19h30 no Brasileirão, jogo do Atlético Paranaense, o Furacão contra o Flamengo. Flamengo que foi eliminado da Copa do Brasil durante a semana que passou aí. Flamengo vice-líder com um jogo a menos que o Palmeiras e o Furacão vem na 5ª colocação. Puxando o race, Atlético Paranaense em casa empatou 2, ganhou 3. O Flamengo fora, uma derrota para o Vitória, como eu falei para vocês, na eliminação aqui da Copa do Brasil. E aí são 3 vitórias e um empate. Time, vamos lá. O Flamengo, ele fez um investimento milionário nesse elenco. E tem sim um bom time. A equipe do Flamengo foi eliminado contra o Vitória. O Flamengo, teoricamente, não pode perder. Se o Flamengo perder, vai entrar em crise, é técnico que cai, enfim. Então, por esse motivo, e pensando no elenco do Flamengo, dupla hipótese Flamengo. Até porque a cotação do Flamengo tá interessante para esse jogo, tá? Dupla hipótese Flamengo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Escanteios. Atlético Paranaense 6.5, Flamengo 3.9. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Pode ser bacana, alta probabilidade aí de acontecer. Cartões, 2.3 e 1.9. Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pro domingão? Jogo do Campeonato Brasileiro, partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo, empate anula. Esse é o melhor palpite aí pro domingão. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, a Copa do Mundo está chegando, não é novidade pra ninguém. E a gente fez um grupo aqui espetacular, de forma 100% gratuita. É só seguir o passo a passo pra você entrar e pegar o melhor que tem dessa Copa pré-live, tá legal? É o filé com fritas, tudo mastigadinho. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Quem vocês acham que vai ficar em primeiro?
Provavelmente a Bélgica. Eu sei que a gente tem zebra, mas a Bélgica deve ficar em primeiro. Ainda mais com o Doku jogando pra caramba. Grupo H, Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. Lamine Yamal, pelo lado direito, a Espanha deve fechar em primeiro, tá certo? Olha que beleza. Bélgica em primeiro, Espanha em primeiro. Mastigadinho no nosso grupo de Copa. Tá beleza? Essa é uma das possibilidades. Você não quer perder nada, né? Então segue o passo a passo no primeiro comentário fixado e vem. E bem, bora de palpitão aí pro domingão? Vamos lá. Roma e Lazio para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões. Ceará e Fortaleza para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões. Brentford e Crystal Palace. Brentford, empate anula. Fenerbahçe e Eyüpspor, vitória do Fenerbahçe. E para fechar, Newcastle e West Ham, jogo para mais de 1,5 gols. Esse é o palpitão aí pro domingão. O vídeo tá acabando, não esquece do like, do comentário, da hypada, para amanhã a gente trazer tudo de novo. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!